Tu foi, Pedrosa? Piada, alguma coisa? Desculpa, Giovanni. Mas a minha chave já virou hoje. Aqui, ó. E é o tênis da sorte que ele veio. A minha chave virou hoje. Não, eu espero que o Vasco faça o dever de casa. Aqui, ó. Tá aqui. É isso. Esse é o tênis da sorte, novo. Tem negócio de novo, né? Que tinha aí mudou. Pô, eu não queria pegar o Galo na final. Vamos, Vascão. Bora, pô. Eu gosto assim. Peraí, corta. O Giovanni, por favor. Os tricolores têm um monte de corte lá também. O Giovanni vai fazer... Em nenhum momento eu falei que o Flamengo ia ganhar do Não. Flu. Você vai repetir aqui que eu vou guardar o corte. Vamos lá, ué. Ué, mas isso favor, é Giovanni, inegável, faz gente. Tem corte aí do Venê? Não, ele estava falando que quer filmando pegar no o teu Vasco. tênis. Não. Temos mais um hoje, Não. dia 18 de outubro de tem que marcar. 2023. Isso aí. Gente, eu trabalho no programa Carioca. Eu vou torcer pro Galo passar por quê? Vamos, Vascão. Vamos passar, ué. Menino. Tem que ser Flamengo e Vasco na O final, Vasco ué. realizou hoje de Tem manhã que passar do Corinthians, um tá? treino aberto para a torcida. Foram cerca de 10 mil torcedores que acompanharam esse treino aberto. É um VT isso não, né, gente? É um Ilustra, né? E mais gente que no setor sul ontem. Essas são imagens do treino aberto. A gente mandou nossa equipe lá. Um beijo pro Luna, todo mundo que foi. Ô, Pedrosa, você não foi? Não. A pergunta que tá no ar. Foi ou não foi? Não fui. Não foi. Primeiro que eu tenho que trabalhar. Não, e você é coerente também, Sou né? coerente. É isso. Sou coerente. Mas você tem informações sobre esse treino aberto? Fernanda, foi muito mais um treino ali de atividades específicas, ali um campo reduzido, do que, de fato, algo que a gente pudesse tirar alguma coisa de novidade, tá? Ele nem quis apurar, tu viu, né? Não é Tu nem viu isso, que ele não não. quis nem apurar o que Não é nem aconteceu. Eu entendo, é um tabu, né? A É um grande assunto verdade tabu. é essa. A gente pôde ver alguma coisa ali de diferente? Não, os jogadores treinaram finalização, treinaram esse campo reduzido. Se teve alguma coisa específica depois que a torcida saiu, é outra história. Mas assim, eu não vi nada de muito diferente. O ponto é, gente, olha só. Treino aberto é muito legal para as pessoas que foram lá. O treino aberto é muito legal para todo mundo que pôde comparecer e não vai poder ir amanhã. O apoio da torcida do Vasco é incondicional sempre, sempre em todos os momentos. Eu falei ontem aqui e eu pontuei o que eu tinha que pontuar. Eu critiquei o que eu tinha que criticar. As pessoas não estão se atentando à tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco já está a 6 pontos do Z4 e tem um jogo a mais do que o Atlético Paranaense, que é o primeiro time. Então, assim, o sinal de alerta ele tem que ser ligado. Agora, adianta eu ficar aqui criticando e falando o que eu falei ontem? O que eu tinha que falar está falado. Agora, eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores. Eu tenho que acreditar nesse grupo de jogadores que conseguiu, inclusive, 3 classificações nos pênaltis nessa Copa do Brasil, que eliminou o Atlético Paranaense, que eliminou o Fortaleza e que já deu mostras que, sim, em São Januário é muito forte. Então, o que eu tenho que me apegar é, o Vasco só perdeu um jogo em São Januário nessa temporada, pro Criciúma, naquele fatídico 4-0. Depois o Vasco em São Januário... Foi a queda do Ramon Dias, né? Exatamente. Depois o Vasco em São Januário é um time muito forte. Então eu tenho que acreditar nesses jogadores, nesse grupo. Eu tenho que acreditar na força da torcida que vai fazer uma festa maravilhosa amanhã, com mosaico, com faixa, com cruz de malta. E eu tenho certeza que o ambiente vai ser totalmente favorável ao Vasco da Gama. Então não tem nada que eu possa pontuar mais aqui no Campo e Bola do que eu já pontuei. O Vasco não vem jogando bem, mas amanhã é outro dia. Amanhã é a decisão, amanhã é o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 7 anos. E eu aguardo muito, eu espero muito que esses jogadores possam entender isso e façam o Vasco chegar à final. E tem um ponto nessa história toda, que ontem ele estava tão nervoso, eu não queria interrompê-lo. Mas eu não achei nem um pouco terra arrasada, e eu entendo o Vascaíno ficar bravo, 3-0 para o São Paulo, tudo isso é de se entender, é óbvio. Mas eu percebo que sempre no futebol, para algumas competições em determinado momento da temporada, o grupo ele fica mais animado e o comportamento dentro de campo em algumas competições são diferentes do que em outras. A gente está vendo que o Vasco, na Copa do Brasil, ele é um Vasco. E no Brasileiro, acaba, às vezes, sendo outro Vasco. Não só pela competição, mas pela proximidade do próximo jogo grande. Se o Venê passou a semana toda falando, gente... vai botar o time titular, e se acontecer alguma coisa com o Verratti, e não sei o quê, e não sei o quê. Ah, mas ele é fominha, quer jogar, o Léo Jardim quer jogar, beleza. Se isso passa na cabeça do Venê, do torcedor do Vasco, imagina do jogador. É normal você entrar perto de um jogo importante, num outro jogo, e você ter mais cautela, você ter mais medo. Isso é natural. Então, assim, eu não fiz uma leitura de terra arrasada para o Vascaíno no jogo com o São Paulo. Eu acho que sábado, com todo isso, todo esse retrospecto que o Pedrosa trouxe para encorajar seu torcedor, é importante se debruçar não só no que vem fazendo em São Januário o Vasco, mas no que vem fazendo na Copa do Brasil o Vene Casagrande. É o que eu acho. A mobilização é totalmente diferente, a forma como o jogador entra em campo é diferente, o nível de concentração eu acho que vai ser muito maior. Não acredito no Vasco jogando muito mal como Sim. jogou diante do São Paulo.
Eu entendo o Pedrosa e os torcedores vascaínos ficarem preocupados, porque, de fato, querendo ou não, é mais de um mês sem ganhar, sem vencer uma partida, e o Vasco fez uma partida muito mal diante de São Paulo. Arrisco a dizer que foi a pior partida do técnico Rafael Paiva desde a chegada dele como treinador aí. Mas sabe por quê? O Vasco joga na coragem, eles estavam com um pouco de medo. Mas eu me coloco no lugar dos jogadores e temos que levar isso em consideração. O sábado é o jogo mais importante dos últimos 7 anos da história do Vasco da Gama. Então isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que no sábado ainda há chance, não tem que jogar a toalha, falar, ai meu Deus, por conta dessa atuação já era. A grande questão é o seguinte, qual escalação o Rafael Paiva vai colocar? Eu espero que ele não coloque o Paê e o Coutinho juntos, que para mim seria um erro para encarar o Atlético Mineiro diante do time do Atlético Mineiro, que é um bom time rápido, fisicamente falando, é um time muito forte também. Então, assim, eu acho que no sábado é totalmente diferente, o nível de concentração dos jogadores vai ser muito maior, tem a festa da torcida e temos que levar em consideração, o jogo é em São Januário. Jogar contra o Vasco da Gama, independentemente do momento da equipe, em São Januário, é extremamente difícil. É um dos duelos mais difíceis que tem no futebol brasileiro. Então, acho que mesmo diante disso tudo, do cenário, do contexto, eu acredito numa classificação do Vasco da Gama. Você viu que... Você acredita em sinais, Lucas Pedrosa? Eu vi o que aconteceu, hein? A hora que você falou eu vi. Paiê e Coutinho, as luzes... E foi algo sem querer. Nem o nosso Alex entendeu o que estava acontecendo aqui. Ô, Pedrosa! Amarela ainda. Será que vai ser 1-0 numa duplinha de Coutinho e Paiê? Aí vamos para um Léo Jardim pegando pênalti, Pedrosa? O Léo Jardim é um cara que vem brilhando aí nessa Copa do Brasil. Assim como eu também espero que o rendimento do Lucas Piton, que foi muito decisivo nessa Copa do Brasil, cresça novamente. O Paê e o Coutinho, se eles vão jogar juntos ou não, eu acho muito difícil que eles iniciem a partida juntos, mas em algum determinado momento do jogo, eu acho que eles podem até atuar juntos justamente nessa necessidade. O ponto é, o Vasco não se encontrou depois da saída do Adson e do David. Não conseguiu achar 2 pontas que poderiam fazer as funções que eles fazem. Mas eu também entendo que a culpa não é só do Coutinho ou do Paê. Eu já falei aqui sobre um jogador que é um atleta que não consegue progredir dentro de campo, que é o Emerson Rodrigues. E muita gente prefere dar audiência para Paê e Coutinho do que olhar o que está acontecendo dentro de campo. O Emerson Rodrigues é um atleta que deixa muito a desejar na sua tomada de decisão. Então, assim, o Vasco não precisa se preocupar só com o Paê e com o Coutinho. O Vasco tem que se preocupar em encontrar 2 pontas novamente para que esse time tenha equilíbrio. E eu já falei aqui que eu não encaro, por exemplo, uma oportunidade para o Leandrinho como ponta. Eu ia perguntar, qual ajuste você faria? Eu não encaro... Eu acho que o Leandrinho e o Puma, por exemplo, como pontas, para eles ajudarem nessa recomposição, não seria ruim. Não seria ruim de forma alguma. Você utilizaria o Paulo Henrique, o Puma, o Lucas Piton e o Leandrinho. Você tem 4 jogadores que são capazes de atacar e de defender também. Seria um Vasco mais equilibrado e, obviamente, o Felipe Coutinho sendo o meio-campo titular. Sem contar que o Leandrinho e o Puma cruzam muito melhor do que os pontas do Vasco. E quem é a principal arma do Vasco como centroavante? É o Verratti, é na bola aérea. Então eu não vejo isso como uma má ideia, eu acho que seria uma ideia muito positiva, inclusive. Ó, a gente está falando aqui, o Vasco vai ter uma importante sequência aí no Rio para salvar a temporada, e obviamente a mais importante delas é esse confronto, vai pegar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, esse jogo amanhã, Rodolfo. São 7 Atlético Mineiro, um dos jogos mais importantes dos últimos anos. Válido pela semifinal da Copa do Brasil, o Vasco vai em busca do título que não conquista desde 2011. Na próxima quinta, pelo Brasileiro, o compromisso é com um jogo atrasado diante do Cuiabá em São Januário. Depois do Cuiabá, mais uma disputa em São Januário, dessa vez contra o Bahia. E na semana seguinte, confronto duro contra o atual líder, Botafogo, no Newton Santos. O Vasco sofreu recentemente com viagens. Foram 37 dias sem jogar em São Januário. O Vasco é o atual 10º colocado no Brasileiro, com 37 pontos. O time parou no meio da tabela e se distanciou do G8. Agora, foco na boa sequência em casa para atingir o número mágico contra o rebaixamento e conquistar uma vaga na Sul-Americana. O homem tá nervoso. Ele tá até balançando a perninha. Eu já conheço, viu, Benê? Como é que ele tá, ó? Ele tá assim, ó. Vai ter uma A chave virou. assim, ó. A chave virou. É isso aí. A chave virou. Vou acreditar na mística. É isso aí. É no E olha, gigante. eu acho interessante, assim, que a gente tem olhado o futebol nos últimos 5 anos, aí quase 10, mas nos últimos 5, a gente vê que o futebol é uma força de elenco, uma força de treinador.
Mas se a gente for olhar o futebol num todo, na história, a gente olha, por exemplo, uma competição como a Libertadores, que agora os brasileiros brilham a todo ano, mas que era uma competição muito difícil para nós brasileiros, por vários motivos, a gente via fora de séries ganhando competições. A gente está falando do Pelé. E aí, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento jornalistas do SBT falando sobre a situação envolvendo Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Jogo duro, jogo difícil, e que o Vasco precisa muito dessa vitória para conseguir se classificar para a final. O Vasco tem a provável escalação ali, né? A gente não sabe como é que vai ser ainda o time do Vasco, mas a provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura e Matheus Carvalho. E armando jogada, Coutinho. Pela ponta direita, pode ser o Pumita ou até mesmo Maxime Domingues. E quem dirá até o Jean David, né? Pode ser uma opção aí para o técnico Rafael Paiva. Na ponta esquerda, Leandrinho ou até mesmo Emerson Rodrigues. E na frente, o pirata Pablo Verrete. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Galo em São Januário. Peço a você que deixe o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para a nossa meta alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. E amanhã, cobertura, rapaz, do React do Futebol para Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!